Pessoal, fizemos a análise do domínio de uma função através da sua fórmula, agora faremos a análise do domínio através do gráfico. Olha para esse gráfico aqui, eu tenho a função f e quero achar o domínio e a imagem dessa função. O que é o domínio? O domínio ele é o conjunto de valores que podem entrar no lugar do x, e o conjunto imagem é o conjunto de valores que eu tenho quando eu coloco um x na função, eu obtenho um y. O conjunto imagem é o conjunto de todos esses valores de y que eu obtenho. Analisando esse gráfico aqui, olha só, eu tenho que o menor valor que a função assume é 1 no eixo x, e o maior valor que a função assume no eixo x é 8. Portanto, eu concluo que domínio de f vai ser x pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 1 e x tem que ser menor ou igual a 8. Esse conjunto aqui representa quais valores? Todos esses valores aqui, ó, que estão entre o 1 e o 8. Já no conjunto imagem, no eixo y, o menor valor que eu tenho que a função assume é o 3. O maior é o 6. Então, nesse intervalo aqui, ó, a função pode assumir qualquer valor. Dessa forma, o conjunto imagem de f vai ser quem? Y, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que y tem que ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 6. Portanto, esse aqui vai ser o domínio da função f e esse aqui vai ser a imagem. Agora, eu vou ter uma nova função f e quero fazer a mesma coisa, analisar o domínio dessa função e analisar a imagem dessa função. Como eu falei, o domínio é o conjunto de valores que o x pode assumir. Lembrando que essa função está definida só para esses intervalos aqui desenhados no gráfico, tá? E aí, gente, olha para cá. Eu estou avaliando o domínio, então eu tenho que avaliar os valores do eixo x que a função assume. Vocês lembram quando a gente estudou intervalo? Quando eu tenho uma bolinha aberta, quer dizer que esse ponto não pertence ao gráfico. Então, eu tenho uma bolinha aberta aqui e outra bolinha aberta aqui. Esses dois pontos não fazem parte do gráfico, certo? Então, vamos lá. No eixo x, o menor valor que o x assume é menos 3. E o maior seria 10. Só que eu tenho uma bolinha aberta aqui, ó, e a coordenada x dessa bolinha é justamente o 10. E como esse ponto não pertence ao gráfico, quer dizer que o 10 também não pertence ao domínio. Além disso, olha essa bolinha aberta aqui. A coordenada x dela é o 2. Se essa bolinha não pertence ao gráfico, quer dizer que o 2 também não pertence ao domínio. Mas o 3 pertence. Olha aqui, eu não tenho bolinha aberta aqui não. O menos 3, desculpa. Aqui, ó. Então, como que a gente vai escrever o domínio dessa função? Vai ser o seguinte. X pertence aos reais, tal que o x está nesse intervalo entre o menos 3 e o 10. Então, olha só. Os limites vão ser menos 3 e 10. No caso do menos 3, esse ponto aqui faz parte do gráfico. Então, o menos 3 também faz parte do domínio. Olha só. Já o 10 não faz parte do domínio, porque esse ponto aqui não faz parte do gráfico. Então, ó, ao invés de colocar menor ou igual, eu vou colocar só menor do que 10. Mas acabou aqui? Não. Por que não acabou? Porque esse ponto aqui também não faz parte do gráfico. Então, além do x ter que ser maior ou igual a menos 3 e menor do que 10, ele tem que ser o quê? Diferente de 2. Pronto, esse é o domínio da função. Agora vamos analisar a imagem. Olha só. Quando a gente olha para o eixo y para analisar a imagem, o maior valor que eu tenho no eixo y é 8. O menor é menos 1. Só que
Essa bolinha aberta, a coordenada dela é -1. Se a bolinha aberta não faz parte do gráfico, o -1 também não faz parte do conjunto imagem. A mesma coisa aqui, ó. Essa bolinha seria o maior valor que a função assume. Só que ela não faz parte do gráfico e a coordenada dela é o 8. A coordenada y dela é o 8. Então isso quer dizer que o 8 também não faz parte do conjunto imagem. Mas eles são os extremos desse intervalo aqui. Então olha só. O conjunto imagem é y pertence ao conjunto dos números reais, tal que y tem que ser maior do que -1 e menor do que 8. Pessoal, por que eu não coloquei igual aqui, ó? Justamente por causa dessas bolinhas abertas aqui, ó. Agora, com exceção dessas duas bolinhas, qualquer valor de y nesse intervalo aqui, ó, com exceção de -1 e 8, é válido. Tá vendo? Olha só. Se a gente seguir a função f, a gente vê que dentro desse intervalo aqui, com exceção das extremidades, o y assume qualquer valor. Então, esse aqui vai ser o conjunto imagem da função f, beleza?